Galera BPR, a gente está fazendo esse corte agora para falar de Arthur Cabral, porque foi a grande especulação dessa sexta-feira, tá? Uma notícia que vem diretamente de Barcelona, beleza? Nosso Arthur Cabral, artilheiro da Europa, convocado para a seleção brasileira já, o Tite não utilizou, a gente não entende por quê. Dessa última vez não foi convocado, mas os grandes times europeus estão de olho, não é a primeira vez que a gente inclusive faz vídeo aqui no canal sobre isso, porque tem interesse, mais uma vez, de um time gigante, agora um gigante realmente do futebol mundial. Vou botar primeiro aqui a notícia em espanhol, depois eu boto a brasileira também, porque quem deu primeiro a notícia foi Mundo Deportivo, que El Barça se fija em el delantero Arthur Cabral, né? Barcelona com interesse no Arthur Cabral, brasileiro de 23 anos, que está no Basel, está na lista de goleadores low cost, né, que seria um baixo custo, e estaria avaliado por Deco para vir aqui, para vir para lá, né, por Barcelona. Seria aí uma alternativa a Kun Agüero, beleza? Que deve estar de saída. O Agüero, Douglas, ele teve problemas cardíacos, para quem não sabe, né? Então ele teve algumas arritmias, deve ter que fazer tipo um tratamento, provável parecido com o do Saulo. Não significa o fim da carreira do Agüero, mas ele vai precisar passar um tempo maior fora dos gramados. Então, nesse aspecto, o Barcelona precisa visualizar o mercado, né? Sejam para os jogadores com o mesmo perfil do Agüero, né? Do mesmo quilate com o Agüero, que é um jogador com muito nome, o maior nome da história do Manchester City em número de gols. Então, um jogador que já tem uma história no futebol bastante grande, né? Assim, considerável, né? Diria. E aí o Barcelona recorreria, né, dentro dessa prateleira de possibilidades, a jogadores do mesmo quilate do com Agüero, ou iria buscar jogadores low cost, né, como eles chamam, que são jogadores de baixo custo com bom potencial, onde se enquadra o Arthur Cabral, né, onde se enquadra o jogador do Basel, que é da nossa categoria de base, ídolo do Ceará e que todo mundo curte demais, né? Mas o mais importante nesse aspecto é que é um jogador que está em franca evolução, com números absurdos, né, na Europa, jogando muito bem, né? O desenvolvimento dele passa muito, e o que eu acho interessante é exatamente isso, é na capacidade do Arthur de resolver partidas de maneiras diferentes, seja cobrando pênalti de cabeça, chutes de fora da área, definições em passes e assistências, gols de bicicleta, tudo isso ele já conseguiu fazer simplesmente no Basel, só nessa passagem dele pelo Basel. Então, arrancadas também. Então, ele reúne muitas características em potencial para continuar evoluindo o seu futebol. Obviamente que é uma notícia que agrada a gente também, né? É inevitável a gente comentar sobre essa notícia. E, enfim, saber que o Arthur pode render uma granola, uma graninha boa para o Ceará também é interessante nesse aspecto. Com certeza, tá? Eu vou só passar novamente aqui, botar na tela a notícia também já, né, do portal daqui, que traz essa notícia de lá, né, lá de Barcelona. E ele traz realmente o que você falou, né? Tem esse problema com o Agüero, que tem esse problema cardíaco, e o Barcelona está com problemas financeiros. E ele vê no Arthur Cabral essa possibilidade de contratação, já que seria um custo menor. Ele que tem contrato com o Basel, até a matéria fala, até 2023, e inclusive fala também que o clube suíço pagou 6 milhões de euros ao Palmeiras para tê-lo. Metade desse valor, que está sendo pago em parcelas, pertence ao Ceará, clube que formou e revelou o atleta, e detém de parte dos seus direitos econômicos. E uma futura venda do atleta, ambos os clubes serão beneficiados com mais-valia. Então, essa é para quem acha ainda que, por que vocês estão falando do Arthur Cabral? Sempre tem. Então, gente, primeiro, eu tenho que falar isso todo o vídeo, né? A gente é fã do Arthur Cabral, óbvio. A gente tem a gente é grato pra caramba por Arthur Cabral, que é o torcedor do Ceará. Inclusive, agora nesse Clássico Rei, ele postou, né, também, tirou uma onda e tudo mais, tudo normal. Eu nem lembro o que foi que ele falou, não. Mas ele comemorou junto, ele é torcedor do Ceará, é da nossa base. Então, cara, eu não sei nem... Já fez live com a gente. Fez live com a gente. Participou do canal, comenta nas postagens aqui do BPR Vozão. É isso. Então, meu amigo, o cara é de casa, entendeu? Então tem que ser acompanhado. E a história que ele está percorrendo é bonita demais para a gente não considerar e não acompanhar e torcer junto com ele, né? Torcer por ele. Então a gente está fazendo aqui
o que é uma parte do nosso serviço de bordo, acompanhar Arthur Cabral. E já não bastasse isso, ainda tem isso. Tem um outro fator, que é o fator financeiro, que será tem esse percentual. Já pensou uma venda para o Barcelona, a gente não sabe exatamente valores, obviamente. É um interesse ainda do time espanhol. O que foi falado, Douglas, é que a multa dele gira em torno de 50 milhões de euros. Quando se fala em mais-valia, significa o quê? Que dentro desse percentual que o Ceará e o Palmeiras têm de direito, que são 30%, foi vendido por 6 milhões pelo Palmeiras. Então seria 50 milhões menos os 6 milhões, dá 44 milhões, 30% de 44 milhões, né? O que seria 30% de 44 milhões, 15% para o Ceará, 15% para o Palmeiras. Perfeito. Aí vai descontar imposto, custos de operação, e fica o valor que o Ceará receberia, né, em caso dessa negociação ocorrer. Né? Isso seria fantástico para o Ceará. Seriam números gigantes financeiros aí para o Ceará. Vamos lá que 30% de 44 dá quanto na matemática na ponta do lápis? Dá mais de quase 15 milhões de reais, né? 30% seriam 7 milhões de euros para cada um. 7 milhões de euros para o Ceará, 7 milhões de euros para o Palmeiras. Vamos dizer que ficasse 5 milhões de euros, entre 4 e 5 milhões de euros para o Ceará, líquido dessa história. Seriam 20 milhões de reais para o Ceará. Seria fantástico. Seria absolutamente fantástico, né? Então, se a gente conseguir, né, que essa operação financeira ocorra, a gente teria aí um previsto orçamentário, né, em termos de receitas vinda de venda de jogadores, praticamente batido meta, né? Então seria maravilhoso aí para o Ceará prevendo 2022 e que eu saiba que quem dirá até 2023, já que seria uma receita que vem acima do teto esperado, né? Porque o teto era de 25 milhões nesse ano, né? Uhum. E a gente não conseguiu alcançar, mas pelo menos, ok, já fechou, foi quase por ali com o Saulo, o Thiago, a venda do Charles, já bateu ali em torno de 12 a 13 milhões, que foi bom, num período difícil, mas para o próximo ano a gente já teria esse teto orçamentário assegurado aí com uma verba muito interessante da venda do Arthur. Valores gigantes do tamanho do Arthur, né? Então, o Arthur estava vendo aqui os números, não param de crescer, 24 jogos, 23 gols, 4 assistências, fenômeno, sem fazer comparações com aquele outro fenômeno, mas é um cara, tem potencial demais, e a gente não entende porque é que o Tite simplesmente ignorou ele agora. Matheus Cunha ou Arthur Cabral, Klaus? Você pensa muito para escolher? Não, sem dificuldades, assim. Já vi muitos jogos do Matheus Cunha também, né, nas Olimpíadas, agora na seleção principal. É um jogador que tem seus recursos, é bom jogador. Sem dúvida nenhuma, é um bom jogador, né? Mas entre Arthur e o que eu vi do Arthur no Basel e no Ceará e no que ele conseguiu em pouco tempo no Palmeiras, cara, o Arthur, ele continua me passando a sensação de ter um potencial aí a mais do que o Matheus Cunha. Com todo respeito, obviamente a carreira do Matheus já estourou um pouco à frente da carreira do Arthur, tudo bem, né? Isso acontece, tem jogadores que surgem para o futebol um pouquinho mais cedo, e às vezes nem confirmam, né, esse momento, mas acho que o Arthur está numa caminhada que, inclusive, né, já vindo do nosso meio, diria assim, categoria de base do Ceará, que não tem uma tradição tão grande, a remada para o Arthur tem que ser muito maior, né? Então, ele está remando e fazendo por onde merecer oportunidades mais vezes na seleção brasileira, e eu acredito que em breve vão acontecer, e também se não necessariamente para o Barcelona, mas para um time que ele possa mostrar ainda mais o seu futebol em um cenário mais vistoso, digamos assim, né? Em competições mais difíceis, como o campeonato inglês, o próprio espanhol, que de certa forma deu uma descentralizada com a saída do Cristiano e do Messi de lá, e também do futebol espanhol ou do futebol italiano, enfim. Acho que o Arthur merece um centro nesse momento na Europa de mais impacto, né, para ele e para o desenvolvimento técnico dele. Então, acho que está chegando a hora. É inevitável que isso vá acontecer. A gente está aqui praticamente contando os dias ou contando os meses para que isso aconteça. Se não é o Barcelona, vai vir outro e vai contratar ele, mas é questão de tempo para Arthur Cabral assumir, né, começar a jogar em um centro mais importante do futebol europeu. É isso aí. E quando tiver novidades, galera, mais notícias sobre isso, traremos sim por aqui, até porque a gente torce muito, a torcida torce muito. O Gustavo Carvalho mandou até o superchat, Arthur Cabral com 4
no lugar do Ar, será o nosso 9 na Copa de 2026. Valeu, Gustavo. A gente também tá nessa torcida aí. Poderia até ser agora, do ano que vem, né? Mas é isso, galera. É um cortezinho falando sobre Arthur. Quando tiver mais novidades, traremos por aqui. Deixa o like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto. Bora, Vozão. Bora pro racha.